Muitas vezes, quando nos deparamos com alguma dificuldade visual ou doença ocular, surge a necessidade de consultar um profissional médico especializado na saúde dos olhos. Normalmente pensamos no oftalmologista, porém existe outro profissional também especializado na visão. E muitas vezes, por falta de informação, as pessoas não sabem identificar qual deles será mais adequado para resolver o seu problema. Para tirar essas dúvidas, recebemos o optometrista Hilton Di Franceschi. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Hilton. Obrigado, boa tarde, Darcy. Queria inicialmente cumprimentá-los pelo programa. Muito obrigada. Sou testemunha da audiência, dos inúmeros comentários positivos da programação. Tem sido quase que um horário obrigatório na hora do almoço assistir o NT Sul para o trabalho. Bom, e a gente agradece a profissionais como você que vem aqui engrandecer o nosso espaço, trazer muito conhecimento para a nossa comunidade. A gente está à disposição, viu? Obrigada. Bom, afinal, oftalmologia, optometria, fala para nós a diferença entre essas duas profissões. As pessoas precisam entender que a optometria ela existe no mundo há mais de 130 anos e existe em mais de 130 países. Embora ela é desconhecida por ser recente no Brasil, ela difere do oftalmologista basicamente porque o oftalmologista é um profissional médico da saúde e a optometria é um profissional da saúde não médico. Difere basicamente então, nós não podemos prescrever remédios. O oftalmologista identifica e trata das patologias, das inúmeras patologias oculares, e o profissional da optometria não pode prescrever remédio. Ele identifica as patologias, mas não trata das patologias. Tá. O optometrista não é um médico, então, ele é um profissional da saúde. De nível superior, um profissional de saúde. E que deve, e este é o trabalho que acontece no mundo inteiro, um trabalho interdisciplinar, a optometria com a oftalmologia. E tem sido assim. No caso, um pode complementar o outro? Evidentemente que sim. Sim. Nós, quando reconhecemos patologias, encaminhamos esse paciente ao oftalmologista. Como também encaminhamos a outros profissionais quando identificamos que a sua patologia, a sua queixa, os seus sintomas são para outros profissionais. Portanto, esse é um trabalho interdisciplinar importante e que a população precisa conhecer. Tá, mas assim, o optometrista, no caso, ele não sendo médico, ele não pode receitar medicamentos, mas óculos ele poderia receitar? Certamente. O que faz a diferença, um oftalmologista, ele além de fazer o diagnóstico das patologias, ele também faz um exame refrativo para identificar se as pessoas têm uma boa acuidade visual, se elas enxergam ou não enxergam, tanto longe como perto. Nós fizemos isso também, e isto se resolve com a prescrição do óculos. Eu diria que isso talvez fosse a parte mais fácil do estudo e do diagnóstico, é quando uma pessoa tem um problema refrativo. Prescreve-se um óculos, está tudo resolvido e é simples. Os maiores problemas é quando as pessoas têm, e aí é a parte que cabe ao optometrista, que é a avaliação dos problemas acomodativos, pessoas que têm dificuldade de aproximar o objeto, e às vezes aproxima, mas enxerga, mas por muito pouco tempo. Se ela permanecer olhando perto por 1, 2 minutos, começa a ter inúmeros sintomas. Perde o foco também? Perde o foco. Tá. Tem cefaleias, tem dor de cabeça, cansaço, sonolência. Tem problemas de divergência. Os dois olhos, eles precisam, quando a gente olha perto, eles precisam fazer uma convergência. Eles precisam olhar para um mesmo ponto. Às vezes, esses problemas musculares não permitem que os olhos façam isso. E as pessoas têm inúmeras dificuldades, às vezes enxergam tudo duplo. E são sintomas que ou são problemas que normalmente assintomáticos, a menos que a pessoa, até porque me perguntam se o computador tem trazido problemas. Tá. Não, ele denuncia os problemas. Se eu nunca me deparar com uma tela de computador ou nunca me deparar com uma leitura, com um livro por muito tempo, eu talvez não vou descobrir, não vou saber, porque eu não vou ter sintomas de problemas que sempre existiram. Então, muitas vezes ele denuncia o problema. E esses problemas, então, que eu disse, de binocularidade, os problemas de divergência, os problemas de acomodação, que são tão sérios ou mais sérios do que o problema de enxergar ou não enxergar. Eu tenho comigo muito claro de que tu vê 100% ou 90% não faz muita diferença. Tá. Agora, tu não tem uma boa qualidade de visão, vai fazer toda a diferença. O prejuízo maior quando se tem uma deficiência visual não é de enxergar ou não enxergar, é neurológico. Quando se tem esses problemas,
citado até aqui, essas pessoas têm mais dificuldade de concentração, mais dificuldade de memorização, a aprendizagem é mais lenta. Milton, a gente tem, principalmente na nossa sociedade atual, a gente tem a medicalização das nossas crianças em função do diagnóstico, talvez nem tão certo assim, de déficit de atenção. E isso pode ser detectado, às vezes, com a optometria? Eu diria certamente. Isso acontece todos os dias no nosso consultório, de pacientes que chegam com essa queixa. Eu vou ler, eu canso, eu vou ler, eu tenho dor de cabeça, eu não consigo permanecer muito lendo. A concentração... Eu já fui em vários profissionais e eu enxergo bem, eu não tenho problemas. E nós vamos fazer uma avaliação, ele tem inúmeros problemas. Tá? Eu gostaria, certamente, nesse momento, muitos pais têm filhos com dificuldades na escola, filhos com dificuldade de concentração, sim. Que tem a reprovação, que não quer estudar. E às vezes não é porque a criança não tem inteligência suficiente. Alguma coisa está acontecendo. E eles já fizeram o que eu chamo de uma peregrinação. Sim. Ele tem dor de cabeça, vamos levar no neurologista, que examina e manda tomar um medicamento, o efeito é passageiro e retorna o problema. Então isso nós identificamos, Darcy, todos os dias no nosso consultório, problemas acomodativos e divergência e problema de binocularidade que atinge um grupo muito grande de pessoas e de crianças. Há estudo, pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Europa, que dizem que 75% das crianças que têm problema de rendimento escolar é porque tem um problema visual. 75%. Recentemente, um jornal de grande circulação citou num trabalho feito de que 34% das crianças do estado, da rede pública estadual, estão em idade escolar atrasada. Deveriam estar na 7ª, estão na 6ª, deveriam estar na 8ª, estão na 7ª. E quais eram as justificativas? Lida. Problemas, professores mal pagos, escolas mal aparelhadas, o problema do transporte escolar, problema familiar, problema visual. Ninguém falou. Ninguém falou. E as pesquisas dizem que 75% dessas crianças têm um problema visual, é por isso que ele não tem o rendimento adequado. E esquece de fazer isso. E as famílias viram, como eu disse, família peregrina. Não, e é um profissionais desespero. Que não vão na optometria, que é quem faz esta avaliação desses problemas da eficácia do sistema visual, que é diferente do problema de acuidade visual. Enxerga ou não enxerga é um problema. Tá? Mas esses inúmeros problemas, eles se apresentam todos os dias com uma quantidade enorme de crianças nesse país inteiro. E pais desesperados. É preciso que as pessoas, e porque isso acontece na prática, essa criança passa, primeiro ela tem dificuldade de aprendizagem, e depois ele ganha um rótulo de burro. É verdade, infelizmente. De burro. E ele se convence que é burro. Os coleguinhas já não chamam ele para o grupo de trabalho, porque ele é mais burro. A professora identifica ele como dificuldade, como dislexia, que muitas vezes é diagnosticado, sim, muitas crianças tomando Ritalina. E os pais acabam se convencendo, porque os pais também já levaram em vários profissionais, sim, e que se convenceram de que o filho não é dotado de uma inteligência razoável. E, na verdade, para a gente que trabalha nessa área, Darcy, é de chorar. De crianças que aparecem com um problema seríssimo. Recentemente, uma menina atendi, as coisas a 1 metro de distância, tudo ele enxergava 2. A 1 metro de distância. É mesmo? Via tudo dobrado? Tudo duplo. E como essa menina vai estudar? Imagina. De que forma ela... Eu perguntei, como é que tu lê? Eu fico botando o máximo de distância que eu enxergo e eu espero. Quando as letras param de se mexer, eu leio. Qual é o rendimento de uma jovem estudante como essa? Quase zero. Então, o tratamento em si, como que é? A gente detectou que tem algum probleminha, a gente pode levar ao optometrista. E como que é esse processo? Lá existem exames, como que é feito esse processo dentro do consultório? Nós temos uma clínica onde este paciente passa por uma avaliação completa do sistema visual. E nós
somos capazes de identificar muitas das patologias e que fique claro que nós não tratamos e não prescrevemos remédio para as patologias, nós encaminhamos para esses outros profissionais necessários. Mas eu quase sempre inicio na consulta dizendo aos pais ou ao paciente que está ali que eu fico muito feliz quando eu prescrevo um óculos, porque é a forma mais barata e mais simples de resolver um problema visual. O ruim é quando o paciente chega com uma série de queixas, de sintomas e o problema não se corrige com óculos. E, infelizmente, muitas vezes não se corrige com óculos. Então, nós precisamos fazer a terapia visual. São alguns exercícios que se faz. Se o problema é de acomodação, se faz exercícios acomodativos, se é divergências para divergência, se é de binocularidade, por exemplo, de quem tem uma ambliopia, que é um olho preguiçoso. E isso acontece muito, a gente esquece de fazer, ocluir um olho, olhar, ver se a gente enxerga com os dois olhos iguais. E muitas vezes não se enxerga e aquele olho com o maior problema ele vai atrofiando e depois é difícil de corrigir. Aí só com óculos não corrige, é preciso fazer uma terapia visual. São alguns exercícios que a gente faz dentro da clínica de recuperação desses olhos. Durante muito tempo se disse que a ambliopia só se corrigia até os 7 anos de idade. Descoberto, diagnosticado depois dos 7 anos, não tinha mais o que fazer. Ficaria o resto da vida enxergando com dificuldade um olho. Hoje a gente pode afirmar que a gente corrige isso com qualquer idade. Existem técnicas para se corrigir esses problemas, independente da idade dele. Mas é um processo mais lento, mais demorado e, evidentemente, um pouco mais oneroso. Tá certo. Bom, eu vou te convidar desde já para que você venha aqui uma hora demonstrar um pouquinho desses exercícios que as pessoas podem fazer, mas tem que ser em terapia, com o optometrista direitinho, para pelo menos ter uma ideia de como é o exercício. Mas para praticar mesmo tem que ser com o optometrista, claro, né? E estamos à disposição, inclusive colocando à disposição a nossa clínica, se quiser fazer essas imagens diretamente com alguns pacientes, para que eles sejam o testemunha também do trabalho e da recuperação desses pacientes que nós temos no nosso cotidiano. Tá certo. Obrigada, viu? Agradeço, Darcy, a satisfação em estar aqui. Com certeza. Bom, e quanto a você, cuide de seus olhos, cuide de sua saúde. O dia em Cachoeira do Sul começou novamente com temperatura agradável, com algumas nuvens. Para hoje, previsão de sol, calor e aumento de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde e também à noite. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 21 graus. A máxima deve chegar aos 35. Para terça-feira, também previsão de sol entre nuvens, com aumento do calor e possibilidade de chuva à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 36 graus. Já para quarta-feira, os prognósticos indicam sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 34. E vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o Rio Grande do Sul neste começo de semana. O dia começou com um tempo bom em todo o Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, o sol predomina na maioria das regiões e as temperaturas ultrapassam os 30 graus em grande parte dos municípios, chegando aos 37 e 38 graus em alguns pontos do estado. Durante a tarde, contudo, a nebulosidade aumenta no norte gaúcho e há previsão de pancadas de chuva na região. No centro e no leste, incluindo o litoral e a região metropolitana da capital, é esperada uma forte presença de nuvens, mas as chuvas ocorrem de forma localizada. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje. Em Pelotas, no sul do estado, máxima de 30 graus. Para Porto Alegre, máxima de 35. Em Passo Fundo, 31. Em Santa Maria, 35 e 38 graus em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 36 graus. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Participe do nosso telejornal. É só acessar nosso site novotempo.com/NT Sul. Você pode falar com a gente também pelo Face. Anota aí, facebook.com/TV Cachoeira. Aproveite, curte a nossa página e acompanhe as notícias de Cachoeira e de toda a região. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta. Até lá!